Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje, a gente mergulha num universo que é, bom, muito familiar para muita gente, mas que talvez a gente não explore com a profundidade que merece. A música na adoração cristã. O nosso material de análise é um estudo que olha para uma frase bem específica do apóstolo Paulo, sabe? Aquela que fala em salmos, hinos e cânticos espirituais. E a proposta aqui é fascinante. A ideia é que esses termos não são só sinônimos, são, na verdade, três pilares, cada um com uma função bem distinta. Pois é. E o que eu acho mais legal nessa abordagem é que ela tira a gente daquela discussão mais superficial, né? Aquela coisa de, eu gosto desse estilo, ou não gosto daquele, o tradicional contra o contemporâneo. Exato. O convite do material é outro. É para a gente olhar para os termos originais lá no grego. Psalmóis, rimnóis e odais pneumaticais. A ideia é entender a intenção por trás, sabe? A questão não é o arranjo, se tem guitarra ou órgão, é a substância, é a teologia. É como se uma adoração saudável precisasse de uma dieta musical equilibrada, com esses três nutrientes. Uma dieta musical. Gostei disso. É uma ótima imagem. Então vamos começar pelo prato principal, talvez. O mais conhecido, os salmos, os psalmóis. À primeira vista parece óbvio, né? Livro de salmos da Bíblia. Mas o texto que a gente está analisando, ele sugere que a importância vai muito, mas muito além da origem do texto. Certo. Qual é a função especial deles? O que os diferencia? Exato, não é só sobre de onde a letra veio. O ponto central que o autor defende é que os salmos, eles funcionam como a âncora da adoração. Eles garantem que o nosso louvor esteja sempre, sempre conectado à revelação de Deus nas Escrituras. A âncora. Isso. Pensa assim, quando a congregação canta os salmos, ela está de fato cantando a própria palavra de Deus. Isso injeta uma profundidade, uma autoridade que nenhuma outra canção consegue ter. Faz todo sentido. É como se fosse a matéria-prima, né? Mas o que me chamou muita atenção no texto foi a ênfase na variedade de emoções que tem dentro dos salmos. A gente tende a pensar em louvor como algo sempre alegre, sempre pra cima. Só que o material destaca salmos como o 88, que é basicamente um lamento do começo ao fim. Sim, e essa é talvez a contribuição mais radical dos salmos para nossa forma de entender a adoração. Eles nos dão, uma permissão divina para sermos humanos diante de Deus. Eles legitimam o lamento, a dúvida, a dor, até a raiva. Nossa. O Salmo 88, como você falou, ele termina na escuridão e ele tá na Bíblia. Isso ensina pra gente que adorar não é fingir que tá tudo bem. É levar a nossa realidade, seja ela qual for, para a presença de Deus. Os salmos ensinam a gente a louvar em todas as estações da vida, sabe? Não só no verão. Peraí, isso é muito forte. Então, seguindo essa lógica, uma igreja que só canta músicas de vitória e alegria, que evita o lamento a todo custo, ela estaria oferecendo uma visão incompleta da fé. Quase como se estivesse dizendo que certas emoções não são bem-vindas na presença de Deus. É uma conclusão direta do argumento do autor e é bem provocativa. Se a nossa dieta musical só tem canções de celebração, a gente está nutrindo as pessoas apenas para os dias de sol. Quando a tempestade vem, elas não têm um vocabulário de fé para processar a dor. Os salmos fornecem esse vocabulário. Eles nos ensinam a ser brutalmente honestos com Deus, mas sem perder a fé nele. Por isso que eles são o fundamento, a base que garante que a nossa adoração seja completa e real. Uau, isso muda completamente a perspectiva sobre escolher o repertório, né? Não é só sobre a melodia ser boa, mas sobre estar pastoralmente nutrindo a comunidade com toda a verdade da experiência humana que está na Bíblia. Ok, então, se os salmos são a palavra de Deus cantada para nós, a base de tudo, como é que fica a nossa resposta? Onde entra a nossa voz? A nossa própria formulação de fé em música? Imagino que seja aí que o segundo pilar se encaixa. Perfeito. É exatamente aí que entram os hinos.
Os hinos. Se os salmos são a revelação de Deus para nós, os hinos são a nossa resposta teológica e doxológica a Deus. O material que a gente está analisando os define como canções compostas pela igreja e com um foco muito, muito claro, a doutrina. São canções que ensinam e declaram verdades sobre quem Deus é e o que Ele fez. Entendi. Então, enquanto os salmos cobrem toda a gama da experiência humana, os hinos têm um foco mais direcionado na teologia. Na doutrina, é quase como se fosse um credo cantado. Exatamente essa expressão que o autor usa. A igreja canta a sua fé através dos hinos. Eles pegam as verdades centrais do cristianismo e transformam em poesia e melodia. Isso torna tudo memorável, comunitário. O texto até levanta a hipótese, sabe, de que alguns trechos do Novo Testamento eram, na verdade, hinos da igreja primitiva. Sério? Sim, o exemplo clássico é Filipenses 2. Aquele trecho que fala de Cristo que, sendo Deus, se esvaziou, se tornou servo. Muitos estudiosos acreditam que aquilo era um hino cristológico cantado nas primeiras comunidades para ensinar e afirmar a divindade e a humanidade de Jesus. Que incrível! Isso mostra o poder da música como ferramenta de ensino desde o comecinho. E isso me leva a uma parte do material que eu achei bem séria, na verdade. Tem uma advertência ali, quase uma chamada de atenção sobre o perigo de se cantar uma teologia fraca. Sim, é um ponto crucial. A frase exata é: se a congregação está cantando uma teologia pobre, ela acabará por crer em uma teologia pobre. Isso coloca uma responsabilidade, gigantesca nos ombros de quem compõe e seleciona as músicas. Com certeza. O que a gente canta domingo após domingo vai moldando a nossa visão de Deus. Às vezes até mais do que o próprio sermão. Se as canções falam de um Deus que só existe para realizar nossos sonhos, ou de uma fé que é só sentimento, essa vai se tornar a teologia vivida pela comunidade. Nossa, é uma pressão e tanto. E o texto dá exemplos, né? Desde os clássicos tipo Castelo Forte, que é uma aula sobre a soberania de Deus, até composições mais modernas que se dedicam a explorar a beleza da Trindade ou a profundidade da graça. O critério não é a data, mas a riqueza teológica. Precisamente. O hino, seja ele antigo ou novo, tem essa função de ser o esqueleto doutrinário da nossa adoração. Ele nos dá a estrutura, a verdade objetiva sobre a qual a nossa experiência subjetiva pode se apoiar com segurança. Entendi. Então já temos os salmos como a base da palavra e os hinos como a estrutura da doutrina. Mas e o coração? A expressão mais pessoal, o sentimento do momento. Uma adoração só com salmos e hinos, por mais rica que seja, não correria o risco de se tornar um pouco cerebral, fria. Onde entra a espontaneidade nisso tudo? Essa é a pergunta que nos leva direto para o terceiro pilar. Os cânticos espirituais, os odais pneumáticas. O termo grego para canção, ode, é bem genérico. A chave aqui, como o autor aponta, é o adjetivo pneumáticos, que significa espiritual, ou seja, originado ou influenciado pelo Espírito Santo. Essa é a categoria da flexibilidade, sabe? Da espontaneidade e da experiência pessoal. E como é que isso se parece na prática? Que tipo de música se encaixaria aqui? Fico tentando imaginar o que seriam esses cânticos espirituais num culto hoje em dia. O material oferece alguns exemplos bem práticos. Pode ser uma oração cantada, que surge ali no momento. Pode ser um testemunho pessoal que foi transformado em música. Podem ser aqueles refrões mais simples, mais meditativos, que a gente repete para focar nosso coração em Deus. Ou até aqueles momentos em que a banda continua tocando suavemente e as pessoas na congregação começam a cantar suas próprias palavras de devoção a Deus. É a categoria que valida a resposta do coração. A experiência íntima com Deus. Agora ficou bem mais claro. Então, se os salmos são a base e os hinos a estrutura, os cânticos espirituais são como a decoração, o que dá vida e cor à casa, o que a torna de fato um lar. É uma ótima analogia. A função teológica dos cânticos espirituais é garantir que a adoração não seja só um ato formal, histórico,
mas algo vivo, pessoal e apaixonado. É o espaço onde a nossa fé encontra a nossa vida diária, onde a gente canta sobre como a verdade de um hino se aplicou na nossa semana, ou como a promessa de um salmo nos sustentou numa dificuldade. E o texto também conecta isso com uma relevância cultural, né? Menciona que essa categoria é a que permite a renovação constante do louvor. É por essa porta que novos estilos, novas melodias e expressões que conversam com a cultura atual podem entrar na adoração de forma legítima. Exatamente. É o pilar que impede que a adoração vire uma peça de museu, por mais valiosa que seja. Ele garante que a fé continue a ser expressa de maneiras que façam sentido para cada nova geração, movido pela inspiração do Espírito Santo no aqui e agora. Ok, acho que a imagem dos 3 pilares está bem clara na minha cabeça agora. De um lado, os Salmos, a própria palavra de Deus, nossa âncora na Escritura, ensinando sobre a totalidade da vida, incluindo a dor. Depois, os hinos, a nossa resposta à doutrina da igreja cantada, ensinando verdades claras sobre Deus. E, por fim, os cânticos espirituais, a expressão do nosso coração, a experiência pessoal e espontânea movida pelo Espírito. É essa a ideia. É uma síntese perfeita. E se a gente der um passo atrás para ver o quadro completo, a conclusão que o material apresenta é muito poderosa. A recomendação de Paulo para usar esses 3 tipos de música não é uma sugestão de playlist, sabe? É um chamado para uma adoração integrada. Multidimensional. Não se trata de escolher um em detrimento do outro, mas de entender que uma adoração bíblica e saudável precisa ser ao mesmo tempo 3 coisas. E quais seriam essas 3 coisas? Precisa ser fundamentada na palavra, e essa é a função dos Salmos. Precisa ser doutrinária e teologicamente rica, papel dos hinos. E precisa ser vibrante e pessoal, que é a contribuição dos cânticos espirituais. É o equilíbrio entre esses 3 que cria uma cultura de adoração robusta que nutre tanto a mente quanto o coração. O que significa que a ausência de um deles deixa a adoração desequilibrada. Sem salmos, ela pode virar superficial, desconectada da realidade da vida. Sem hinos, pode se tornar sentimentalista, até herética. E sem os cânticos espirituais, pode ficar rígida, fria, distante da vida das pessoas. É exatamente essa a implicação. Por isso, a escolha de músicas para um culto se torna um ato de pastoreio. O líder de louvor, como diz uma frase marcante no final do texto, atua como guardião da palavra e facilitador da presença do Espírito. Guardião da palavra e facilitador da presença do Espírito. É uma responsabilidade dupla e enorme. Proteger a verdade e, ao mesmo tempo, criar espaço para a liberdade do Espírito. Isso muda tudo. Para quem está participando de um culto, esse modelo oferece uma nova forma de engajamento, né? Em vez de só avaliar se a música é animada ou se a melodia me agrada, a gente pode começar a pensar o que essa canção está fazendo em nós agora. Ela está nos conectando com a palavra? Está nos ensinando uma verdade profunda sobre Deus? Ou está nos dando espaço para expressar nosso coração? Com certeza. A gente deixa de ser um mero consumidor de música e se torna um participante consciente do ato de adoração. Passamos a entender o propósito por trás da jornada musical de um culto. A gente entende por que talvez começamos com um hino que declara a majestade de Deus, passamos por um salmo de confissão e terminamos num momento de expressão espontânea de gratidão. Cada peça tem uma função. Isso torna a experiência toda muito mais rica e intencional. Totalmente. E refletindo sobre tudo isso, eu fico com uma provocação final. Se esse equilíbrio entre a escritura, que são os salmos, a doutrina, os hinos, e a experiência vivida, os cânticos espirituais, se isso é a chave para uma adoração musical saudável, em que outras áreas da nossa vida espiritual essa mesma estrutura de 3 pilares poderia ser a receita para uma prática de fé mais completa, profunda e equilibrada?